Vamos ler em Lucas, capítulo 17, no versículo 11. Louvado seja Deus. Deus, por bondade, por misericórdia, me deu essa palavra domingo passado, quando eu estava vindo de Itapetininga de manhã. Deus colocou essa mensagem no meu coração. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Você que está em casa, você que está aqui. E Deus também confirmou essa palavra ao profeta, a boca de Deus, o homem de Deus, o pastor José Colares, na hora da oração, na hora da palavra de Deus, falou sobre a cura. E Deus é fiel para nos curar, Deus é fiel para fazer a vontade dele sobre as nossas vidas. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor, Lucas, capítulo 17, versículo 11, nos diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, e saíram ao encontro de 10 homens leprosos, e os quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, e disse-me: Ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo ele, ficaram limpos. E um deles, vendo o que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, e dando-me graças. E este era um samaritano. E respondendo Jesus lhe disse: Não foram os 10 limpos? E onde estáis os 9? Então ouviu e nem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. Glórias a Deus. 19. E disse-me: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Só até aqui, meus amados. Senhor Deus, meu Pai, glória ao teu santo nome, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Pai, pela tua palavra. Pai, assim, Senhor Deus, Pai, a tua palavra é fiel. Pai, fala sobre a cura dos 10 leprosos. Senhor Deus, Pai, nessa noite, Pai, venha confirmar a tua palavra intermédio do teu Santo Espírito, Pai. Eu te peço mais uma vez que o Senhor possa me usar conforme o teu querer, a tua vontade. Que o Senhor venha perdoar os meus pecados, minhas fraquezas, minhas falhas, minhas fragilidades, Senhor. Mas o Senhor possa nessa noite, Pai, fazer aqui para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Senhor Deus, Pai, vem de encontro, Senhor, falando, afirmando a tua palavra, como foi confirmado a tua mensagem, a tua palavra nessa noite, que o Senhor confirma também a cura. O Senhor confirma também, Senhor, aquilo que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas, Senhor. Eu não posso nada, mas o Senhor pode, a tua presença pode, o teu Espírito Santo pode, o Senhor pode vir de encontro, Senhor. Abençoar, Pai, com aqueles ouvintes, o Senhor possa alcançar, Pai, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Pode tomar seu assento, meus amados, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Meus queridos, a palavra de Deus vai nos dizer claramente sobre esses 10 homens que Jesus estava passando na cidade de Samaria e da Galiléia. E esses homens se dispuseram de encontro de Jesus, se puseram querer receber a sua cura. E ele clamou a alta voz, pedindo ajuda para Jesus, pedindo que Jesus tivesse misericórdia, bondade e compaixão deles para ser curado dessa lepra. E o texto vai dizer bem claro que Jesus já deu a ordem para com eles e apresentar os sacerdotes, como a lei de Moisés, como na época de Moisés, Jesus assim ordenou esses 10 para ir de encontro, apresentar, para dizer que Jesus fez a cura. Mas eu quero aqui fazer um parênteses, porque Deus me deu essa mensagem vindo de Itapetininga, porque Jesus, irmão, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E conforme ele continua sendo o mesmo, nós muitas das vezes nós mudamos. Nós esfriamos, nós
desanimamos, a fé também fica lá, mas nessa noite eu acredito que a sua fé, que você possa acreditar mais, sua fé possa evoluir mais, crer no Senhor Jesus, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, desde a época dele, que Ele passou ali em Jerusalém, passou ali na Galiléia, passou ali em Samaria, Ele vai passar na sua casa também, Ele vai passar na minha casa também, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou, Ele não vai mudar de caminho, Ele não vai mudar de lugar, dizer que não vai passar na sua casa porque você errou, porque você não clamou por Ele, porque você não chamou por Ele, não. Jesus passa, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é Deus. E quando eu deparei com esse texto, meus amados, vindo da Petininga para retornar para minha casa, Deus fez eu lembrar do que Ele fez sobre a minha vida, do que Ele fez sobre a Itapetininga. Muitas vidas foram transformadas, muitas vidas foram alcançadas por Jesus naquele lugar. E quando eu deparei retrocedendo, trazendo a minha memória, trazendo uma replicativa da minha memória, trazendo tipo um fio na minha memória, o que Deus tem feito, Deus tem usado seus instrumentos, usado pessoas para fazer a obra do Senhor ali em Itapetininga. E quem foi essas pessoas? Quem foi esses instrumentos? O pastor José Carlos. Depois ele nos chamou outros também, os missionários. E Deus continuou usando. E eu vendo a obra de Deus, muitas das vezes, eu vi uma certa voz do meu pastor, né, meio desanimado, meio tipo triste com algumas coisas. Mas devido ao quê? Das coisas que ocorrem sobre pessoas humanas que são falhas. Mas Jesus não falha, Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua operando, Jesus continua trabalhando. Mas as pessoas no meio do caminho desanimam, no meio do caminho desistem. E nós não podemos ser assim dessa forma. Porque se nós olhamos para a palavra de Deus, se olhamos para Jesus, ela vai dizer que nós temos que reavivar a nossa fé diante do Senhor. E aí vai, irmão, crescendo a nossa expectativa, a nossa fé diante do Senhor. As nossas vidas vai crescendo. Aí você fala, mas hoje não aconteceu nada. Mas amanhã pode acontecer, porque Jesus, Ele não mudou. Vai depender da minha fé, da sua fé, para nós crer no impossível de Deus sobre as nossas vidas. E aí eu vejo o impossível de Deus trabalhando sobre a vida do pastor Zé Carlos, pastor Edmeia, sobre as nossas vidas, sobre os outros pastores e outros mais que foram ali. E aí eu venho trazendo a minha memória. Aí Deus me trouxe a minha memória de um jovem que está aqui hoje, e já faz dias que ele está aqui conosco. Eu lembro que nós fomos fazer um culto na época de carnaval, que fez um retiro, e nós éramos, por misericórdia e bondade de Deus, Ele colocava nós como monitores, né, para tomar conta daquele jovem, e cuidar, e ministrar a palavra do Senhor. E eu todo tímido, e o jovem estava lá, buscando a Deus. Eu lembro como eu estava pregando sobre aquele filho pródigo, né, falando sobre o pai e a mãe. E esse jovem, depois do apelo, ele foi lá na frente, aceitou Jesus, se reconciliou com Jesus, chorando. E depois ele falou com a mãe dele, pediu perdão da mãe dele. E hoje é uma bênção de Deus nos pés do Senhor. Eu vejo ele firme nos pés do Senhor. E logo, logo você vai ver ele casando aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então muita obra, muito trabalho foi feito naquele lugar. Mas muitas das vezes o nosso pastor às vezes falou assim, mas o que acontece? Ele desanima, ele ficou triste com algumas coisas. E aí Deus me trouxe, irmãos, outros homens, e eu fiquei falando assim, como pode as pessoas ser não grato com a obra de Deus, não com o pastor, mas com aquilo que Deus faz em intermédio das nossas vidas. E eu creio nessa noite que tem homens, mulheres aqui nesse lugar, que já foi usado por Deus para falar a palavra, para falar para alguém ser mudado a vida dele, em intermédio da sua vida, ou em intermédio de um louvor, ou em intermédio de uma oração.
O que Deus está falando conosco nessa noite, irmão? Para nós não desanimarmos, para nós continuar. Como foi dito no louvor, os planos de Deus, Ele não muda sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele continua tendo planos para a minha vida, para a tua vida, para com aqueles que estão assistindo, para com aqueles que estão lá fora, para com aqueles que estão perdidos. Assim diz, achamos nossos olhos, mas não estamos perdidos. Porque no momento certo, Deus vai achar ele. No momento certo, Deus vai resgatar eles. Muitas das vezes nós achamos que as pessoas se perderam, se afastaram do Senhor. Não, irmãos. Ninguém se afasta de Deus. Porque o salmista vai dizer: se eu subir aos céus, lá Ele está. Se eu descer a profundeza do mar, lá também Ele está. Então ninguém pode escapar das mãos de Deus. Ninguém pode se esconder das mãos de Deus. Até mesmo uma pessoa dizer assim: não, eu sirvo outros deuses, eu faço isso, faço aquilo. Sim, num certo momento, mas quando Deus chamar, quando Deus puxar, você vem prostrar nos pés do Senhor, nos pés de Jesus. Porque todos vai ser chamado, todos vai ser ouvido. Ou você querendo, você não queira, mas vai ser alcançado. Porque a palavra de Deus vai chegar até você. Eu não sei quando vai chegar essa palavra, mas que está gravado, mas que está registrado. Mas essa palavra vai chegar diante de você. Você vai dizer, reconhecer que Jesus realmente é o único Deus que pode salvar, que pode curar, que pode libertar. Eu estava ouvindo uma mensagem que estava na quarta-feira ou na sexta-feira passada. Todos nós é alcançado pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Se eu não me lembro bem, foi na sexta-feira passada, quem pregou foi o pastor Dimas. E ele pregou e falou sobre Lázaro. Quarta-feira foi na sexta. E ele pregou sobre Lázaro. E eu fiquei meditando, roendo aquela palavra sobre Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, próximo de Jesus. Mas que ocorreu sobre Lázaro? Uma doença, uma enfermidade. E nessa enfermidade que ocorreu sobre ele, a óbito, a morrer. Mas aí foi colocado, todos os preparativos, colocou no sepulcro. Colocaram lá, fazia 4 dias já fedia, já cheirava mal. Mas quando Jesus mandou tirar a pedra, e ele chamou a voz de Lázaro, o que aconteceu com Lázaro? Ele saiu para fora. Ele entendeu a voz de Lázaro, de Jesus. E Lázaro ouviu e saiu para fora. Mas para nós, olhando com nossos olhos, olhando para nossas limitações, nós achamos que isso é impossível para nós. Mas para Deus não é impossível. Para Jesus não é impossível. Mas se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, e nós alimentamos essa fé e colocamos em prática, Deus faz o impossível sobre a minha vida e sobre a tua vida. Para que o nome dele seja glorificado, exaltado, meus amados. Não é para que nós achamos que nós é melhorzinho. Não é, meus amados. É para que a palavra de Deus venha se cumprir na minha vida, na tua vida. Porque ele foi diante de quem? Os 10 leprosos. De Jesus. Jesus tem misericórdia de nós. Jesus nos cura. Aí Jesus disse o quê? Vai e apresente para os sacerdotes. E aí eles obedeceram a voz de Jesus e foram no caminho. E quando eles estavam no caminho, eles receberam a sua cura. E quando eles receberam a sua cura, o que ocorreu sobre ele? Voltou, deixaram os 9 e ir embora. O texto não vai relatar se eles foram realmente apresentar ao sacerdote. Porque o sacerdote naquela época representava aquele homem da lei que fazia todos os sacrifícios. Mas como Jesus já estava, não haveria mais sacrifício mais. Porque o véu se rasgou. E aí que ocorreu sobre eles? Foi agradecer, foi glorificar o Senhor, foi se prostrar diante do Senhor. Então é bom, meus amados, nós lembrarmos o que o Senhor fez por nós. Tirou tudo aquilo que nós carregava lá do mundo e trazia, vinha peso, vinha jugo, vinha opressão, vinha tristeza, vinha amargura, vinha algo de inferioridade sobre as nossas vidas. Nós se achava inferior, nós se achava não valia mais nada. E hoje Deus colocou nós
falando que nós somos obra-prima, nós somos preciosos para Ele. Nós somos importantes para Jesus. Quando Jesus chama, nós temos que entender, meus amados, que nós somos filho de Deus. Porque antes, ora, nós era criatura. Nós era criatura. E quando nós era criatura, quando Deus chama para nós somos filhos. Nós somos chamados de filhos. Aí Jesus chama Jacó como bichinho de Jacó. Quer dizer, filho de Jacó. Então nós somos, irmão, queridos por Deus. E porque muitas das vezes nós diminuímos, se colocamos nada, se colocamos que nós não temos capacidade de clamar, buscar, ter fé para alcançar aquilo que é impossível para nós. O que me chamou mais a atenção, meus amados, nesse texto que vai nos relatar sobre a salvação. Mas para alcançar a salvação, meus amados, é perseverante, é continuar. E eu estava meditando por esses dias algo que me ocorreu, que eu não tinha mais como ter esse entendimento, mas eu buscando a palavra, eu acabo tendo esse conhecimento, tendo essa experiência. E eu comecei a meditar, eu falei, realmente é verdade. O começo de uma obra é difícil, mas o final é gratificante. Quando você faz tudo certinho, tudo calculado, tudo planejado, então é gratificante. Então eu creio, pastor Zé Colares, para nós perseverarmos, continuarmos, dependendo das circunstâncias, dependendo da situação, mas o final, quando Jesus voltar, vai ser maravilha, vai ser glorioso, vai ser um resplendor de glória, porque não vai haverá dor, não vai haverá sofrimento, angústia, não vai haverá mais nada disso. Quando nós vivemos aqui na terra, irmão, nós vamos passar por uns processos, faz parte. Olha para Jesus, nós fomos refletir, olhamos para a palavra do Senhor Jesus. Ele foi perseguido, foi caluniado, foi traído, foi choqueado. Ele passou todos os processos difíceis. Mas hoje ele vive numa situação gloriosa, de glória, e todo o poder, toda a honra está nas mãos do Senhor. Então imagina, irmão, quando nós, vou fazer aqui uma colocação para nós entendermos, quando nós estamos num processo de uma empresa trabalhando, você vamos colocar aqui você que tem um desejo, tem um negócio, seu próprio negócio. No começo é difícil para você iniciar algum comércio, é difícil, porque você vai pegar, vai aprender, você vai se priorizar, você vai estudar, você vai fazer qualquer situação para você chegar naquilo que você sonha. Então o processo é difícil, é doloroso. Mas quando você chega numa situação que já é qualificado daquele processo que você passou, aí você se acha que foi tão fácil. Outras pessoas que estão do seu lado, outras pessoas que vê, acham que foi fácil. Mas quem sabe todo o processo, toda essa situação, toda a dificuldade, é você, é eu. Por quê? Porque foi eu que passei, foi você que passou. Então ninguém daqui, ninguém está aqui, ninguém você que está em casa, que tem o direito de achar que minha cruz é mais leve que a sua. Nem eu olhar para a sua cruz que é mais leve que a minha. Cada um tem a sua cruz para levar. E porque muitas das vezes você quer pegar a sua cruz, que está pesada, que está grande, e passar para o seu irmão. Ou pedir para o seu irmão ajudar. Ele pode até te ajudar, mas como, meus amados? Em oração, em consagração, e orando ao Senhor, pedindo ao Senhor. Mas você não pode pegar a cruz do seu irmão e pôr nas suas costas para você carregar, porque você já tem a sua. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então a cruz é minha. Por isso que Jesus diz na sua palavra que nós devemos carregar cada um sua cruz e seguir a Jesus. Aleluia. Senti algo aqui, meu amado. Oh, glória a Jesus.
Aleluia, glória a Jesus. Meus amados, e essa cruz que Jesus colocou na minha, na sua, nós não podemos diminuir essa cruz, porque amanhã depois, se você cortar um pedacinho dela, você achando que não vai estar conseguindo carregar mais, ela vai acontecer o quê? Ela vai diminuir, e chegar naquele dia que você vai precisar atravessar, a sua cruz está pequena, você deixando, ou cortando, ou diminuindo a sua cruz. Mas esse homem que veio agradecer a Jesus, eu fiquei maravilhado pela atitude dele. Fiquei, sabe como, meus amados? A ação dele, gratidão pela a cura, irmão. Uma cura que ele recebeu física, da lepra. Agora, se nós olharmos para nós e analisamos nós, quantas das vezes nós recebemos cura, irmão? Não somente física, mas espirituais, sortes espirituais que Jesus, que Ele quebra, que alguém, alguma coisa vem, o inimigo vem querer jogar em você, e Jesus está tirando, Jesus está cortando, Jesus está enviando o anjo Gabriel para tirar esse impedimento, essas coisas se vêm sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas quando nós olhamos para esse homem, que ele toma uma atitude e vai agradecer ao Senhor Jesus, Jesus dá uma ordem, Jesus diz uma palavra para ele, que essa palavra está no capítulo, no versículo 19, vai dizer: e disse-me, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oh, glória a Jesus. Irmãos, além dele receber a cura física, ele recebe uma palavra de Jesus e diz que a sua salvação foi alcançada. Por quê, irmão? Por causa de uma gratidão, por causa daquilo que ele foi sido grato ao Senhor. Os outros 9 não receberam, pastor. Por quê? Porque eles não retornaram. Então essa mensagem, meus amados, que toque ao nosso coração, ser grato a Deus, por seja uma cura, mesmo que você não esteja vendo, mas se você vir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu nesse dia de hoje, pela noite que já passei, e agora já retornei pela manhã. E aí, meus amados, eu quero aqui dizer algo para os irmãos. Eu passei por um processo, e nesse processo aqui eu vou glorificar o Senhor, vou exaltar o nome do Senhor, para a honra e a glória do nome de Jesus. Eu fui no médico umas 3 vezes, eu não gosto de ir ao médico, sempre falo aqui. Eu fui no médico 3 vezes para tomar a medicação, tomei a medicação, era uma inflamação que eu tinha na garganta, e todas as vezes que eu tomava, melhorava, não passava. E a 3ª vez eu falei, ó, vou para a última vez, não vou passar mais no médico. Fui para a 3ª vez, e cheguei lá para a médica, falei, ela passou, não, porque a medicação, seu organismo, e enfim, irmão, para resumir, eu peguei, acabei tomando a medicação. Melhorei? Não melhorei. E agora, por último, a 4ª vez, passei online. O médico passou a receita, de novo para mim tomar remédio de novo. Falei, mas de novo tomar remédio? É, porque você toma o remédio, vou marcar uma consulta para você, já vou deixar aqui tudo certinho, vou passar o relatório. Passou, a minha esposa oprimiu, passei na farmácia, comprei o remédio e tomei. Melhorei? Não melhorei. Acabou o remédio, eu não vou tomar mais remédio. Não tomei mais remédio, irmão. E fiquei na graça, e fiquei em Jesus. E eu vou dizer uma coisa, irmão. Eu pensei, eu falava, Jesus, me cura, Jesus, Espírito Santo me cura. Aí eu falei assim, vejo o pastor José Colares contando aqui o testemunho. Eu falei, vou pedir oração para o pastor José Colares, ele tem um dom da cura. Eu pedi oração para ele orar por mim. Irmãos, a fé é tudo, irmão, nas nossas vidas. Eu não vim ao pastor José Colares pedir a oração. Eu confiei, fiquei firme na minha fé. E o que aconteceu, irmão? Estou aqui, ó. Garganta não dói mais nada, não está doendo, não sinto dor. E eu glorifico o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Pode bater pau para Jesus, mas para Jesus. Porque Ele é bom, irmãos. Por isso eu digo na palavra de Deus,
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dá tempo os levitas de louvar um louvor? Aquele que Jesus, a hora já se avança, mas eu quero chamar os levitas aqui para adorar Jesus com louvor, como Naamã, que foi curado. Oh, glória a Jesus. Irmãos, e aí o que aconteceu com Naamã? Eu marquei aqui o texto, a hora já se avança, mas eu quero falar aqui rapidamente sobre Naamã. Naamã também era um homem, exército de Deus ali, se via ali o exército, mas ele tinha uma lepra. Era um homem leproso. Era um homem que estava cheio de lepra. Mas ele vestia suas armaduras, ele vestia suas vestes, e ninguém sabia que ele estava leproso. Mas a sua esposa e aquela jovem que foi levado, ela viu também, ela sabia que o do exército ali estava leproso. E falou: ó, tem um profeta, vai lá falar com o profeta. E aí o que ele fez? Ele foi falar com o profeta, preparou todo esse preparativo, levou ouro, levou prata e foi falar com o profeta. O profeta falou assim, nem recebeu ele na porta, mandou o soldado, mandou o que era ali. O profeta chegou para ele e falou assim: ó, vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou: mas como pode? Eu vou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? E aí ele fez. E aí foi falando, conversando. O que aconteceu, irmão? Foi curado para a honra e a glória do Senhor Jesus.